Fala pessoal, aqui é Lucas Sampaio BIM. Eu te ajudo a se tornar um gestor de projetos e obra valorizado pelo mercado. Se você trabalhar na construção civil e ainda tem dúvidas sobre o que é BIM de fato, não só sobre conceito superficial, mas origem, a evolução e o que ele significa na prática de hoje, esse vídeo é para você. Eu vou te contar a história do BIM desde o começo. Quem teve a ideia, como o conceito foi se desenvolvendo ao longo das décadas, o que significa essa sigla que todo mundo usa, mas poucos param para entender de verdade. E a diferença fundamental entre usar BIM como ferramenta de modelagem e usar BIM como metodologia de gestão. Fica até o final, porque é essa última parte. A diferença entre modelo BIM e gestão BIM é onde a maioria dos profissionais ainda se perde. E entender isso pode mudar completamente a forma como você, aí atrás no computador, trabalha. A história do BIM começa muito antes do Revit, muito antes de qualquer software que você conhece hoje. A história começa com uma frustração enorme. Aquela frustração que talvez você já tenha sentido alguma vez na sua carreira. Por que a construção civil erra tanto, cara? Por que tanto retrabalho? Por que tanta obra que começa de um jeito e termina de outro? Na década de 1970, um arquiteto e professor americano chamado Chuck Eastman, da Georgia Institute of Technology, estava fazendo exatamente essa pergunta. E ele tinha uma hipótese clara sobre a causa do problema: a comunicação fragmentada. Cada disciplina de engenharia desenhava no seu papel, no seu escritório, no seu mundo. O arquiteto não sabia o que o engenheiro estava mudando, o engenheiro não sabia o que o instalador precisava. E quando todo esse material chegava na obra, os conflitos apareciam, caros, tardios e difíceis de resolver. Em 1974, Eastman publicou em um artigo chamado An Outline of the Building Description System, ele propôs algo que era radical para a época: um banco de dados digital unificado de um edifício. Um único lugar onde todas as informações, forma, estrutura, instalações, materiais estariam disponíveis, atualizadas para todos os envolvidos ao mesmo tempo. Ele chamou isso de BDS, Building Description System. Esse artigo é considerado o embrião intelectual do que hoje chamamos de BIM. Mas a ideia ficou no papel por muitos anos, e não por falta de visão. O problema era simples: a tecnologia da época ela não aguentava. Estamos falando de computadores que ocupavam salas inteiras e mal conseguiam processar uma planilha. Rodar um modelo 3D integrado estava completamente fora de questão. A ideia era boa demais para o tempo em que ela surgiu. Pessoal, antes da gente seguir com o vídeo, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. É super rápido e ajuda demais o meu trabalho aqui. Na década de 1980, com o surgimento e popularização do CAD, Computer Aided Design, que em português é o desenho assistido por computador, a construção civil deu seu primeiro salto digital. O papel foi substituído pela tela e isso foi enorme na época. Mas o CAD tinha uma limitação clara. Ele era, essencialmente, um substituto digital da prancheta. Você continuava desenhando literalmente linhas. Linhas que não carregavam nenhum tipo de informação, não se comunicavam entre si, não faziam parte de um edifício. Foi nos anos de 1980 e 1990 que algumas empresas de software começaram a explorar a ideia de objetos com dados, elementos que não fossem apenas geometria, mas que carregassem propriedades, material, custo, fabricantes e data de instalação. A empresa húngara Graphisoft foi uma das pioneiras nesse caminho. Em 1987, eles lançaram o ArchiCAD, que já trabalhava com um conceito de edifício virtual, um modelo tridimensional com informações embutidas nos objetos. Foi a primeira aproximação comercial real do que viria a ser o BIM. A Autodesk, que dominava o mercado com o AutoCAD, só chegou nesse território mais tarde, em 2002, quando adquiriu a empresa Revit Technologies Corporation. E o Revit se tornaria o software BIM mais utilizado no mundo nas décadas seguintes. Foi também no começo dos anos 2000 que o termo BIM foi consolidado e popularizado. O próprio Jerry Leiserin, um consultor e analista do setor, teve papel importante em disseminar o uso do acrônimo de forma padronizada no mercado, o B, o I e o M. BIM significa Building Information Modeling. Em português,
modelagem da informação da construção. Building não se refere apenas a edifícios no sentido arquitetônico. O termo cobre qualquer tipo de construção. Pontes, estradas, redes de infraestrutura, instalações industriais. Em alguns contextos, você vai ver a variação Infrastructure Information Modeling ou até Asset Information Modeling. Mas o BIM é o guarda-chuva. Information. Essa é a palavra mais importante da sigla e, paradoxalmente, a mais ignorada. O BIM não é sobre o modelo 3D, é sobre a informação. O modelo é apenas o container, o que importa são os dados que ele carrega. Especificações, quantitativos, cronogramas, custos, manuais de operação. Modeling. É aqui que cabe uma observação importante. Modeling, em inglês, pode ser tanto o substantivo, o modelo pronto, quanto o gerúndio, o ato de modelar. Isso não é um detalhe. O BIM é um processo contínuo, não um entregável estático. Juntando tudo, o BIM é o processo de criar e gerenciar informações de uma construção ao longo de todo o seu ciclo de vida, do conceito à demolição. Com o tempo, o mercado foi desenvolvendo uma forma de classificar o nível de maturidade e o escopo de uso do BIM através das chamadas dimensões. O BIM 3D é o ponto de partida, o modelo tridimensional com informações de geometria e especificações. É aqui que a maioria das empresas começa. O BIM 4D incorpora o tempo, cronograma de obra ainda vinculado ao modelo, permitindo simulações de sequenciamento construtivo. Você literalmente vê a obra sendo construída virtualmente, mês a mês, semana a semana. O BIM 5D adiciona o custo. Cada elemento do modelo carrega seu custo associado, o que permite orçamentação automatizada e controle financeiro integrado ao avanço físico da obra. O BIM 6D está relacionado à sustentabilidade e eficiência energética, análise de desempenho do edifício ainda na fase de projeto. E o BIM 7D refere-se à gestão de facilities, o uso do modelo como base para operação e manutenção do edifício ao longo de toda a sua vida útil. Na prática, a maioria das empresas ainda opera fortemente no 3D e começa a explorar o 4D e o 5D. As dimensões mais avançadas ainda são territórios de projetos de grande porte e organizações mais maduras. Vale destacar que com a pouca disseminação prática dessas siglas e metodologias, esse conceito acabou sendo deixado meio de lado no mercado atual. Muitos profissionais sequer reconhecem as dimensões além do 3D, e sua aplicação ainda é restrita a contextos muito específicos. Agora chegamos na parte mais importante deste vídeo, e provavelmente no maior ponto de confusão do mercado. Quando eu pergunto para um profissional, você usa BIM? A resposta quase sempre é sim, sim, sim. Eu trabalho com Revit, ou eu trabalho com ArchiCAD. Aí eu faço uma segunda pergunta. E como vocês coordenam as disciplinas? Como que é o fluxo de revisão? Quem define os padrões de nomenclatura dos arquivos? Existe um plano de execução BIM no projeto? E aí, quase sempre, vem o silêncio. Usar software BIM não é o mesmo que trabalhar com BIM. Isso precisa ficar bem claro. BIM de modelo é a competência técnica de criar representações digitais ricas em informação, modelar corretamente no Revit, no ArchiCAD, no Tekla, parametrizar famílias, construir um modelo coordenado entre disciplinas. Essa é uma habilidade fundamental e demanda muito estudo e prática. BIM de gestão é uma camada acima disso. É a capacidade de estruturar processos, definir padrões, gerenciar fluxos de informações e garantir que o BIM esteja servindo aos objetivos do projeto, prazos, custos, qualidade e operação. O profissional de gestão BIM trabalha com documentos como o Plano de Execução BIM, que define como o BIM será usado no projeto, quais usos serão implementados, quais padrões serão seguidos e quem são os responsáveis. Ele trabalha com o famoso EIR, Employers Information Requirements, que seriam os requisitos de informação do contratante, o documento que o cliente usa para dizer o que ele precisa receber em termos de informação ao longo do projeto. É a famosa carta convite. Ela define o LOD, o Level of Development, que é o nível de desenvolvimento dos elementos do modelo em cada fase de projeto. Enquanto o modelador BIM pergunta, como eu modelo isso aqui? O gestor BIM pergunta, por que estamos modelando isso?
Quem vai usar essa informação? Quando? Para qual utilidade? As duas competências são complementares e igualmente necessárias. Um projeto BIM maduro precisa de bons modeladores e de uma gestão eficiente da informação. O erro é achar que ter um só garante o outro. O BIM tem mais de 50 anos de história intelectual, quase 40 anos de desenvolvimento tecnológico e ainda assim é um dos conceitos mais mal compreendidos da nossa indústria. Entender de onde ele veio, o que a sigla realmente significa, como ele evoluiu e qual é a diferença entre modelar e gerir com BIM, isso não é só curiosidade acadêmica. É o que separa um profissional que usa uma ferramenta de um profissional que domina uma metodologia. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o canal a chegar em mais profissionais que precisam dessas informações. Se você tem alguma dúvida ou quer sugerir um tema, escreve nos comentários. Até o próximo vídeo.